Ele mordeu todas as babás, mas sorriu para a faxineira. No alto de um condomínio em São Paulo, a mansão do empresário Eduardo Nogueira vivia em silêncio. Desde que perdeu a esposa num acidente, nada mais tinha cor, nem o riso do pequeno Gabriel de 2 anos que transformou a dor em raiva. 12 babás foram embora, todas com marcas de mordida. Nenhum abraço, nenhum sorriso. Até o dia em que chegou Clara Moreira, uma moça simples do interior contratada para limpar a casa. Quando ouviu o choro vindo do quarto, subiu devagar, ignorando a ordem de não se aproximar do menino. Lá estava Gabriel, cercado de brinquedos quebrados e lágrimas. Clara pegou um livrinho do chão e começou a ler a história de um patinho que perdeu a mãe. A voz dela era calma, doce, e pela primeira vez o menino parou de chorar. Eduardo viu tudo da porta, o filho dormindo nos braços de uma estranha. Aquilo o desmontou. Aos poucos, Clara trouxe de volta o que o dinheiro nunca conseguiu comprar: paz. Gabriel começou a rir, a brincar. E um dia, olhando para o pai, balbuciou papai pela primeira vez. Mas quando o passado humilde de Clara virou alvo de fofoca, ela foi embora dizendo: "O Gabriel precisa do pai dele, e o senhor precisa se encontrar antes de amar de novo." Meses depois, Eduardo entendeu, ela estava certa, e foi atrás. Debaixo da chuva, com um buquê de flores simples, disse: "Você salvou meu filho, e salvou a mim. E você? Acredita que o amor verdadeiro é aquele que fica quando todo o resto vai embora? Conte nos comentários e se inscreva para ouvir mais histórias como essa. Ela foi embora, e levou com ela o último pedaço de vida daquela casa. Desde o dia em que Clara desceu os degraus da mansão sem olhar para trás, o silêncio voltou a morar ali. O riso de Gabriel sumiu. O pequeno que antes corria pelos corredores agora chorava baixinho, chamando por ela no meio da noite. E Eduardo, o homem que tinha tudo, voltava a sentir o mesmo vazio que o esmagou quando perdeu a esposa. Os dias passavam lentos. O café esfriava sobre a mesa, o relógio fazia mais barulho que o próprio coração. A governanta tentava consolar o patrão, mas ele só dizia: "Eu devia ter segurado a mão dela." Até que uma tarde, durante uma reunião sua, a assistente o encarou com firmeza. "Doutor Eduardo tem ferida que não se cura com trabalho. O senhor precisa deixar o coração respirar." Naquela noite ele dirigiu sem rumo por São Paulo. A chuva caía grossa e cada gota batendo no vidro parecia repetir o nome dela. Quando se deu conta, estava parado em frente a um sobrado simples com luz acesa na janela. Era ali que Clara morava. Ele ficou alguns minutos olhando sem coragem de descer. Só o coração gritava: "Volta para casa." No dia seguinte, com um buquê de margaridas, as flores que ela dizia gostar, porque sempre florescem de novo, Eduardo bateu na porta. Quando ela abriu, os olhos dele tremiam. "Eu não vim pedir perdão, Clara. Vim pedir uma chance de ser o homem que você acreditou que eu podia ser." Ela chorou. E antes que qualquer palavra fosse dita, uma vozinha ecoou do corredor: "Tia Clara." Era Gabriel com o ursinho nos braços. Clara se ajoelhou, o menino correu para ela e Eduardo soube o lar que ele tanto buscou, nunca esteve na mansão. Estava ali naquela porta simples nos braços que decidiram ficar mesmo depois de toda a dor. E você já pensou em quem é o seu lar de verdade? Conte nos comentários e se inscreva para ouvir mais histórias como essa. Naquele dia ele entendeu: algumas pessoas não voltam para sua vida. Elas voltam para te ensinar a viver de novo. Depois daquela noite na porta do sobrado, Eduardo não era mais o mesmo. Clara aceitou conversar devagar, sem promessas, sem pressa. Eles se viram como 2 sobreviventes, ele de um amor perdido. Ela de uma vida que sempre exigiu força demais. E no meio dessa sinceridade, algo começou a florescer: paz. Gabriel, pequeno e esperto, foi quem primeiro percebeu. Voltou a sorrir, voltou a comer, voltou a dormir tranquilo. Agora, cada manhã começava com ele correndo pelos corredores da casa simples de Clara, gritando: "Papai, tia Clara." Eram 3 corações aprendendo o significado de família, sem sobrenomes pomposos, sem luxo, mas cheios de amor e cuidado. O tempo passou e a história deles acabou chamando atenção. Alguém os viu juntos num parque e logo a notícia se espalhou.
Empresário milionário e ex-funcionária vivem romance secreto. A imprensa cercou a casa, os vizinhos cochichavam, os sócios o pressionavam. Eduardo, pela primeira vez, não se escondeu. Na manhã seguinte, diante das câmeras, ele respirou fundo, segurou a mão de Clara e disse com firmeza: "Essa mulher salvou meu filho. E salvou a mim. Eu não tenho nada para esconder." Do outro lado, Gabriel correu e agarrou as mãos dos dois, rindo alto, um riso que silenciou os flashes e os julgamentos. Naquele instante, Eduardo percebeu que finalmente tinha tudo o que o dinheiro não podia comprar: um lar, amor e coragem para ser verdadeiro. A mansão ficou para trás. Agora o barulho das risadas enchia uma casa pequena com cheiro de café e bolo de fubá. E no coração de cada um deles a certeza, quando o amor é real, ele não vem para impressionar, ele vem para curar. E você, já sentiu que alguém entrou na sua vida não para mudar o seu mundo, mas para te devolver a vontade de amar? Conte nos comentários e se inscreva para ouvir mais histórias assim. Alguns finais felizes não chegam com fogos de artifício. Chegam com silêncio, cheiro de café e um abraço que diz: "Agora sim, você está em casa." Meses se passaram desde que Eduardo, Clara e o pequeno Gabriel decidiram recomeçar longe dos holofotes, das manchetes e das aparências. A vida deles agora cabia dentro de uma rotina simples: manhãs com pão na chapa, tardes no parque e noites cheias de histórias antes de dormir. Eduardo, que antes vivia cercado de planilhas e contratos, aprendeu a gostar do som do liquidificador batendo suco e das risadas ecoando pela cozinha. Clara, por sua vez, ainda estranhava ver aquele homem milionário lavando a louça ao lado dela, sorrindo feito menino. Às vezes ela o observava e pensava: como pode alguém tão ferido aprender a ser tão leve? Mas não foi fácil. Houve dias de insegurança, medo do passado bater na porta, medo de perder de novo. Clara, com o coração marcado por tanta renúncia, tinha receio de acreditar totalmente. Eduardo, carregando a culpa de anos de solidão, tentava provar que o amor dele era mais do que gratidão. Um dia, sentados na varanda vendo Gabriel brincar, ele disse: "Sabe, Clara, eu achava que amor era sobre grandes gestos. Agora eu entendo que é só sobre ficar." Ela sorriu, enxugando uma lágrima. Ficar e cuidar. Naquele momento, o menino correu e se jogou no colo dos dois. Eduardo o abraçou e pensou: foi para isso que eu voltei a viver. E assim, sem luxo, sem manchetes, eles seguiram. 3 corações que se encontraram no meio da dor e transformaram a perda em lar. Porque no fim, o amor verdadeiro não é aquele que chega para mudar sua vida inteira, é o que fica para te ensinar a amar de novo. E você? Já encontrou alguém que te fez sentir em casa outra vez? Conte nos comentários e se inscreva para ouvir mais histórias de amor e recomeço. Era para ser só mais um dia comum. Mas às vezes é num dia comum que a vida decide mudar tudo de novo. Naquela manhã, Clara acordou antes do sol. Fez café, colocou o uniforme simples da creche onde agora trabalhava e olhou pela janela. Lá fora, Eduardo ajudava Gabriel a colocar a mochila. A cena era simples e era tudo o que ela sempre quis. Depois de tanto tempo de dor e medo, a vida finalmente parecia tranquila. Eduardo tinha aprendido a equilibrar o trabalho com o tempo em família. Não era mais o homem frio que media tudo em lucros. Agora media os dias pelo número de risadas do filho e pelos abraços que recebia antes de dormir. Mas o mundo lá fora ainda sussurrava. Sempre havia alguém para lembrar que ela era só uma ex-faxineira. Certa tarde, Clara ouviu uma mãe cochichar no portão da escola. "Essa é a mulher do empresário. Nossa, ele podia ter escolhido melhor." Doía, claro, mas ela respirou fundo e sorriu. Porque agora, pela primeira vez na vida, sabia o valor que tinha e não deixaria ninguém diminuí-la. Naquela noite, ao chegar em casa, Eduardo percebeu o olhar distante dela. "O que foi?" Clara perguntou, segurando suas mãos. Ela hesitou. "É que, às vezes parece que o mundo não quer ver a gente feliz." Ele a puxou para perto e disse baixinho: "Então a gente vai viver tão bem que eles não vão ter escolha a não ser acreditar." E viveram, juntos, entre dias simples, medos reais e pequenas alegrias, porque amor de verdade não precisa de plateia, só de presença. No fim,
Clara olhou para ele e disse sorrindo: Você me ensinou que o amor não é sobre quem tem mais. É sobre quem fica mesmo quando o mundo inteiro vai embora. E você? Já viveu um amor que te fez esquecer o que os outros pensam? Conte nos comentários e se inscreva para ouvir mais histórias de amor e coragem. Ela achava que já tinha aprendido tudo sobre o amor. Até a vida mostrar que o amor verdadeiro nunca para de ensinar. Um ano havia se passado desde que Clara e Eduardo decidiram viver longe dos olhares curiosos. Agora, o pequeno Gabriel já corria pela casa, falava pelos cotovelos e enchia os dias de barulho e alegria. A vida tinha virado uma mistura de simplicidade e plenitude, até que uma notícia inesperada mexeu com todos. Clara estava grávida. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para ela com os olhos marejados. Eu vou ser pai de novo?" perguntou sem acreditar. Clara assentiu com o sorriso mais tímido e bonito do mundo. Vai. Os meses seguintes foram um recomeço dentro do recomeço. Ele a acompanhava nas consultas, fazia questão de cozinhar, mesmo queimando o arroz, e lia histórias para Gabriel sobre ser irmão mais velho. A cada toque na barriga, Clara sentia algo que não cabia em palavras, uma mistura de medo e gratidão. Mas a vida, como sempre, gosta de testar o coração. No 7º mês de gestação, Clara passou mal. Foi uma corrida contra o tempo. Eduardo, desesperado, segurava sua mão na ambulância, repetindo sem parar: "Fica comigo, por favor. Você é o meu lar." Horas depois, o choro de um bebê encheu o hospital. Era Helena, forte e linda, tão pequena, e ao mesmo tempo tão cheia de vida. Quando Clara a pegou no colo, olhou para Eduardo e sussurrou: "A gente venceu, né?" Ele sorriu entre lágrimas. Venceu. De novo. E naquela madrugada silenciosa, enquanto os dois observavam os filhos dormindo, entenderam que o amor não tinha sido um milagre, tinha sido escolha todos os dias. Porque o amor verdadeiro não é o que chega e muda tudo de repente. É o que fica, insiste e renasce, mesmo depois de todas as tempestades. E você? Já viveu um amor que te mostrou que recomeçar vale a pena? Conte nos comentários e se inscreva para ouvir mais histórias que tocam o coração. Naquela noite, enquanto o mundo dormia, ela olhou para a família e pensou: "Eu não preciso de mais nada para ser feliz." 2 anos haviam se passado desde o nascimento de Helena, e a casa dos Nogueira era puro som de vida. Gabriel, agora com 4 anos, ensinava a irmã a andar tropeçando junto enquanto Clara ria da bagunça. Eduardo, de avental, tentava virar uma panqueca que teimava em cair no chão. Era caos, era amor, e ninguém ali trocaria aquilo por nada. Mas nem tudo era leve. O império de Eduardo, antes distante, agora batia à porta de novo. Um investidor o procurou com uma proposta milionária para expandir sua empresa. Aceitar significava voltar à correria, às viagens e aos dias longe de casa. Clara percebeu a indecisão nos olhos dele. "Você sente falta disso? Não sente?" perguntou numa noite tranquila enquanto colocavam as crianças para dormir. "Eu sinto falta de quem eu era. Mas tenho medo de perder quem eu sou agora." Ela sorriu, acariciando sua mão. "Então talvez a resposta esteja aí. Você não precisa escolher entre o sucesso e a gente. Só precisa lembrar por quem você começou a lutar." As palavras dela ficaram ecoando. No dia seguinte, Eduardo foi à reunião. Olhou para os números, os contratos, e percebeu nada daquilo fazia sentido se custasse os risos que ecoavam em casa. Recusou a proposta. A noite chegou mais cedo. Encontrou Clara com Helena dormindo no colo e Gabriel espalhado de brinquedos pela sala. Ele se ajoelhou, a beijou na testa e disse: "O maior negócio da minha vida é esse aqui." E naquele instante, Clara entendeu que o amor deles não era sobre ter mais, mas sobre valorizar o suficiente, o simples, o verdadeiro, o que permanece, quando tudo o resto vai embora. E você? Já descobriu o que realmente tem valor na sua vida? Conte nos comentários e se inscreva para ouvir mais histórias de amor, fé e recomeço. Foi num fim de tarde qualquer que ela percebeu: a felicidade não faz barulho, ela só se instala devagar, até virar parte da gente.
A vida dos Nogueira seguia serena. Eduardo trabalhava de casa. Clara cuidava das crianças e de vez em quando ajudava numa pequena creche do bairro. A casa vivia cheia de vozes cheirando a bolo e a tinta guache. Era uma bagunça boa, o tipo de vida que ninguém planeja, mas que todo mundo sonha ter. Mas o tempo, com sua delicadeza cruel, começou a testar de novo o coração deles. Um dia, Clara recebeu uma ligação da cidade natal. Sua mãe estava doente. Sem pensar duas vezes, arrumou uma mala e viajou com Helena nos braços. Eduardo ficou com Gabriel, tentando disfarçar o vazio que a ausência dela deixava. As noites ficaram longas. Ele voltava a sentir aquele silêncio antigo, o mesmo de quando perdeu Ana. Mas agora era diferente. Agora ele sabia o que o silêncio custava. Passava horas olhando as mensagens que Clara mandava, fotos da sogra sorrindo mesmo fraca, e sentia orgulho. Uma madrugada o celular vibrou. Ela tá melhor. Acho que vou voltar para casa. Eduardo respirou fundo e respondeu. Casa é onde você está. Volta logo. Dias depois, quando Clara entrou pela porta, Gabriel correu e gritou. Mamãe! Eduardo abraçou as duas e, sem conseguir conter as lágrimas, disse baixinho. Eu prometo nunca mais deixar o medo roubar o que a gente tem. Naquela noite, com os filhos dormindo e o som da chuva lá fora, Clara olhou para ele e sussurrou. A gente já passou por tanta coisa, né? Sim, ele respondeu. E é por isso que agora eu sei amor de verdade. Não é o que vem para mudar sua vida, é o que escolhe ficar nela todos os dias. E você já viveu um amor que te ensinou o valor de permanecer? Conte nos comentários e se inscreva para ouvir mais histórias que tocam o coração. Tem amores que não precisam prometer para sempre. Só precisam cumprir o hoje com verdade. Alguns anos haviam passado desde o dia em que Clara voltou para casa. Helena já ia para a escola. Gabriel estava crescendo rápido demais. E Eduardo, aquele homem que um dia vivia cercado por silêncio, agora acordava com risadas e cheiros de pão fresco. Mas a vida, como sempre, seguia ensinando. Um diagnóstico inesperado pegou todos de surpresa. Eduardo descobriu um problema no coração. Não era grave, mas exigia repouso, cuidado e uma mudança de ritmo. De repente, o homem que comandava empresas teve que aprender a desacelerar. Nos primeiros dias, ele se irritava por depender dos outros. Até que numa tarde, sentado na varanda, viu Clara regando as plantas com Helena no colo e Gabriel brincando de bola. E então entendeu, talvez a vida só estivesse pedindo para ele olhar com calma para o que sempre teve e nunca viu por completo. Tá tudo bem, amor? Perguntou Clara, percebendo o olhar distante. Tá, respondeu ele sorrindo de leve. Eu só tô pensando que eu demorei demais para entender o que é viver de verdade. Clara se aproximou e segurou sua mão. Então aproveita agora. A gente ainda tem tempo. A partir daquele dia, Eduardo trocou reuniões por cafés, com os filhos contratos por caminhadas de fim de tarde. E descobriu que o maior investimento que podia fazer era estar presente. No aniversário de casamento, ele escreveu um bilhete e deixou na mesa. Obrigado por ter ficado quando eu não sabia mais como continuar. Você me salvou e ainda me ensina todos os dias que o amor é um verbo cuidar. Clara chorou baixinho. Abraçou os filhos e sorriu. Porque no fundo ela sempre soube o amor. Não é sobre finais perfeitos, mas sobre dias vividos com amor imperfeito e real. E você já percebeu que amar às vezes é simplesmente ficar e cuidar? Conte nos comentários e se inscreva para ouvir mais histórias que aquecem o coração. Naquele dia ela percebeu que o tempo não leva o amor. Ele só muda a forma como a gente o sente. Os anos passaram e a casa dos Nogueira foi ficando mais silenciosa. Gabriel já era adolescente. Helena começava a descobrir o mundo e Clara, com o mesmo sorriso doce de antes, olhava para eles com uma mistura de orgulho e saudade. Eduardo, agora com cabelos grisalhos e passos mais lentos, vivia um tempo diferente, o da contemplação. Ele passava as manhãs na varanda lendo, tomando café e observando o jardim que Clara cuidava com tanto carinho. Às vezes ficava em silêncio, só ouvindo o som dos passarinhos e das risadas dos filhos que ainda ecoavam pela casa. Um dia,
Clara sentou-se ao lado dele e perguntou: Você sente falta de quando tudo era corrido? Eduardo sorriu de canto. Não. Acho que pela primeira vez eu aprendi a estar onde meus pés estão. E estavam, no presente. No amor que resistiu a tragédias, julgamentos, recomeços e medos. Um amor que envelheceu bonito, cheio de marcas, mas sem arrependimentos. Certa noite eles reuniram os amigos e a família para comemorar 20 anos juntos. A mesa era simples, com flores do jardim e bolo de milho. Quando todos brindaram, Eduardo segurou a mão de Clara e disse emocionado: A vida me deu muitas chances, mas a melhor delas foi quando você entrou por aquela porta, anos atrás, e decidiu não ir embora. Ela sorriu, os olhos marejados. Eu não fiquei por pena, Eduardo. Fiquei porque vi em você o que o amor tem de mais bonito, a vontade de recomeçar. Depois da festa, deitados na rede, ele sussurrou: Se eu pudesse voltar no tempo, escolheria tudo igual. Até os dias difíceis. Porque foram eles que trouxeram a gente até aqui. Clara encostou a cabeça no peito dele e respondeu: O amor é isso. Não é perfeito, mas é eterno no que deixa dentro da gente. E você já viveu um amor que o tempo não apaga, só amadurece? Conte nos comentários e se inscreva para ouvir mais histórias que tocam o coração. Ele sempre dizia que o amor verdadeiro não morre, só muda de forma. E naquele dia, ela entendeu o que ele queria dizer. O outono chegou devagar, tingindo o jardim dos Nogueira de tons dourados. Clara e Eduardo viviam um tempo sereno. Gabriel já cursava a faculdade. Helena sonhava em ser professora. E a casa, antes cheia de brinquedos e vozes, agora respirava silêncio e lembranças. Eduardo, mais frágil, ainda mantinha o hábito de acordar cedo para preparar o café. Fazia questão de chamar Clara para sentar com ele na varanda. É a melhor hora do dia, dizia sempre segurando a mão dela. Mas numa manhã fria, o café ficou pronto e ele não desceu. Clara subiu as escadas, sentindo o coração apertar. Encontrou-o tranquilo, deitado com um leve sorriso no rosto. Parecia dormindo. O livro preferido aberto ao lado, a xícara ainda morna. E naquele instante, o mundo ficou silencioso demais. Os dias seguintes foram lentos, envoltos em saudade. Clara caminhava pela casa e sentia o amor dele em cada canto, nas plantas que ele regava, nas cartas guardadas, nas risadas que ainda ecoavam. À noite, às vezes, sentava na varanda sozinha, olhando o céu e murmurando: Você sempre dizia que estaria aqui, e eu sei que está. Com o tempo, a dor virou gratidão. Ela passou a ajudar outras mulheres viúvas, contava sua história e dizia: O amor não acaba quando alguém vai embora. Ele continua na forma como a gente vive depois. Anos depois, Helena encontrou uma carta deixada pelo pai. Quando eu não estiver mais aí, quero que cuidem dela como ela cuidou de mim. Porque foi no amor da sua mãe que eu descobri o que é viver de verdade. Clara chorou, sorriu e fechou os olhos. O vento soprou leve, como se ele tivesse respondido. Porque o amor, quando é de verdade, não termina. Ele permanece em cada lembrança, em cada gesto, em cada manhã que recomeça. Naquela manhã, Clara acordou e, pela primeira vez em muito tempo, não chorou. O tempo passou, mas o amor continuou morando dentro dela, discreto, sereno, feito brisa de fim de tarde. Desde que Eduardo se foi, Clara aprendeu a conviver com a saudade como quem aprende a viver com o silêncio, sem medo, sem pressa, com gratidão. Ela manteve o jardim que ele amava. Todos os dias regava as flores, conversando baixinho, como se ele ainda pudesse ouvir. Gabriel vinha visitá-la nos fins de semana. Helena, já professora, ligava todos os dias para contar histórias dos alunos. A casa, mesmo sem o riso dele, continuava cheia de vida, porque o amor que eles construíram nunca foi embora. Certa tarde, Clara encontrou um bilhete antigo de Eduardo, esquecido dentro de um livro. Se um dia a saudade apertar, lembre-se, eu não fui embora. Só mudei de lugar. Ela sorriu com os olhos marejados e sussurrou: Eu sei, amor. Eu sei. E naquele instante entendeu que amar não é prender, é deixar o outro viver em paz dentro da gente. Que o verdadeiro amor não se mede por tempo, mas por presença mesmo quando ela é invisível. O amor que realmente vale a pena é aquele que continua mesmo depois da despedida.
Ele não termina, só muda de forma e se transforma em força-fé e lembrança boa. E você acredita que o amor verdadeiro nunca acaba? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para ouvir mais histórias que tocam o coração e fazem a gente acreditar de novo no poder do amor.